Aleluias. Não sou mais o mesmo. Um leão rugiu pra mim e eu não sou mais o mesmo. Um leão rugiu pra mim e não sou mais o mesmo. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Graça e paz a todos que estão entrando aí nessa live. Deus abençoe você. E não sou mais o mesmo. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Aleluias. Sejam todos bem-vindos nessa noite a mais uma live da nossa igreja, mais um culto que nós estamos fazendo ao Senhor. Além da Ana Cláudia, que está presente conosco, também meu padrinho Beto, minha mãe Rosinha, nossa irmã missionária Grazi, Samanta também entrou. Aleluia, sejam muito bem-vindos. Aí você olha e fala assim, nossa, hoje não tá frio, né? O pastor tá sem casaco, mas eu tô com a manta cobrindo as pernas, irmãos. Eu vou falar, falo bem a real para você mesmo, tá frio, glória a Deus. Você também que nos assiste pelo YouTube, sua irmã Aline, seja bem-vinda, amém? Eu queria orar com você, amém? Glória a Deus. Deus, nós queremos te louvar no nome de Jesus, pela tua misericórdia e bondade que está sobre nós mais uma vez, pelo teu cuidado, pelo teu amor sobrenatural que vem sobre as nossas vidas e nos preenche de uma maneira tão profunda. Muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações através de cada palavra que é ministrada, de cada louvor que é cantado. E nós glorificamos o teu nome porque sabemos que o Senhor é um Deus real e nós temos a certeza do teu amor. Muito obrigado, porque não há outro senão o Senhor que nos conduz, que fala conosco e que nos abençoa, Senhor. Muito obrigado. Abençoa esses irmãos e irmãs que já entraram nessa live, que vão estar entrando ainda até o final, aqueles que assistirão depois, que nós possamos ver a tua boa mão estendida sobre cada um. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paz Grazi, paz Dayara, sejam muito bem-vindos. Amém? Eu queria compartilhar com vocês, eu estava ouvindo algo ali muito interessante, a ministração da canção que eu coloquei no início, não sei quantos acompanharam um trechinho. A gente tem que aprender, né? Tia Rose, seja bem-vinda, né? Que a gente não sabe quando a canção ela tem direitos autorais, aí a gente não pode deixar muito tempo ela tocando, né? Porque senão pode ser que aconteça aí de você ter problemas. Mas a canção muito bonita chama Leão e o Trono, do Central 3, e depois eu vou conferir. Ele fala uma questão muito interessante a respeito do leão e eu quero compartilhar com vocês na live de amanhã, porque já mexeu muito com o meu coração. E amanhã nós teremos live também às 19 horas, eu vou estar transmitindo mais uma vez, amém?
Estamos aí com o nosso irmão Antônio Carlos, já entrou na live. A nossa irmã Eliette, esposa do pastor Renato. Seja bem-vinda. Glória a Deus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 40. Gênesis 40, versículo de número 8. Amém? Gênesis 40, versículo de número 8. Eu estou tentando gravar um pouquinho mais perto, que eu percebi que conforme a gente fica mais próximo do telefone, irmãos, a imagem fica mais clara. E eu acredito que conseguimos solucionar o problema aí do YouTube de ficar apitando, amém? Mas vamos lá. Glória a Deus. Gênesis 40, verso 8 diz assim: E lhes disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E José lhe disse, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Amém? Irmãos, contando rapidinho a história de José. José é um dos 12 filhos de Jacó, que recebe posteriormente o nome de Israel, né? E aí José, ele era odiado pelos seus irmãos, porque José tinha um destaque, não era o primogênito, ele era o primogênito de Raquel, né? Não o primogênito de Jacó. Jacó tinha duas esposas, Lia e Raquel era quem José amava. E Jacó, amava. E José era seu primogênito com ela, mas não era o primogênito dentre todos os seus irmãos. E então José ele é vendido para o Egito como escravo. Chegando no Egito, ele vai para a casa de Potifar, é comprado por Potifar. Lá ele vira governador da casa de Potifar, né? E ele, governador no sentido de aquela pessoa responsável por comandar as coisas dentro da casa. Porém, há uma armadilha feita pela mulher de Potifar, quando Potifar sai em uma viagem e deixa José no comando da casa. E essa armadilha de Potifar, da mulher de Potifar, faz com que José vá parar na prisão. E quando chega na prisão, José começa a comandar a prisão, coordenar a prisão. Pastora Renata, seja bem-vinda, esposa do meu amigo pastor Tony. Forte abraço para toda a igreja Vida na Palavra, amém? E aí José começa a governar a prisão, ali a prisão, coordenar as coisas. E eu quero começar a dizer algo para você nessa noite. É um fato, irmãos, que aquele que é escolhido por Deus, aonde estiver, ele vai exercer o seu chamado. Algumas pessoas às vezes pensam que Deus me deu um chamado, eu tenho um chamado pastoral, e acredita que o seu chamado pastoral ele é exercido no púlpito. Não, o seu chamado pastoral ele é exercido no púlpito, mas também na rua, no trabalho, na escola, onde você estiver, você vai pastorear. Você pode estar numa profissão e essa profissão não tem nada a ver com ser pastor, mas ali você também pastoreia. Então, nós precisamos entender isso. José, ele tinha essa premissa. Aonde José estava, ele tinha um chamado para governar. O seu pai colocou ele para governar sobre os seus irmãos. Ele foi para a casa de Potifar, ele governou sobre a casa de Potifar. Ele foi colocado na prisão, ele governou a prisão. E esse era o chamado para a vida de José. Então, nós precisamos exercer o nosso chamado aonde quer que estejamos, né? Eu não sei aquilo que Deus tem proposto para a sua vida, mas você precisa entender que ainda na maior das dificuldades, no maior dos problemas,
ou das adversidades, o seu chamado não mudou, porque Deus não muda, amém? Glória a Deus. Um abraço aí para o Cid, que está nos assistindo, minha amiga Érica Gonçalves, está nos assistindo. E aí, quando nós chegamos no capítulo 40, no versículo de número 8, que é o texto que nós estamos compartilhando hoje do livro de Gênesis, José estando na prisão, lá foram lançados dois homens. Um era o copeiro-mor de Faraó, ele tinha a missão de provar tudo que Faraó ia comer, porque caso alguma coisa estivesse envenenada, ele viria a morrer e não Faraó. E havia ali o padeiro-mor, que era o responsável não só por fazer o pão para Faraó, ele era o responsável por preparar todo o café da manhã de Faraó. Interessante, irmãos, porque hoje a gente fala, né? O café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? E você pode conversar com todo nutricionista e ele vai bater nessa tecla de que você tem que tomar um bom café da manhã e tudo mais. E isso aí os egípcios antigos já sabiam. E o padeiro-mor, ele tinha essa missão. E Faraó descobre que um dos dois o queria matar, o queria envenenar. E ele lança, sem saber qual dos dois, ele lança então os dois na prisão. Havia uma premissa também no Egito Antigo de que os deuses revelariam antes da sentença qual dos dois haveria cometido um crime contra o faraó, e então se revelaria isso. E aí quando eles chegam, eles dois têm um sonho, e José era uma pessoa acostumada com interpretação de sonho. Ele havia sonhado no passado, ele conhecia como Deus falava através de sonhos, né? E os sonhos de José ainda não haviam se cumprido, na verdade pareciam até que os sonhos deles estavam ficando cada vez mais distantes, porque José primeiro sonha que ele seria governador e depois ele sonha que os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe se prostrariam diante dele. E isso incomodou muito, mas ele sabia que Deus iria cumprir. E quando ele chega na prisão, ele olha para o padeiro e olha ali para o copeiro, ele vê que eles estavam turbados, eles estavam preocupados. Veja bem, já havia no coração daqueles homens a ideia de que os deuses egípcios revelariam antes da sentença. Então alguém já sabia, dentre os dois, que, entre aspas, os deuses egípcios estavam querendo se manifestar, porque a sentença era próxima. E aí, quando eles contam para José, José fala para eles, olha, não são de Deus a interpretação, não é dos deuses, mas é de Deus a interpretação. Deus sabe. Então me conta o sonho. Rapidamente, o copeiro-mor, né, o chefe dos copeiros de Faraó, ele começa a contar o sonho dele. E quando ele termina de contar o sonho dele, José traz a interpretação do sonho, e eu não quero me ater ao contexto do sonho, que o padeiro sonhou e a sua interpretação, mas há somente um fato. José diz para ele assim, olha, em 3 dias você será restituído à tua posição e Faraó vai te exaltar sobre a sua cabeça. Ou seja, ele fala assim, você vai chegar à posição que você estava, você vai ser elevado à posição que você estava, você vai ser restaurado à posição que você estava. Quando José conta o sonho do padeiro, do copeiro, perdão, o padeiro vê, e a gente vai observar isso lá no versículo número 16, Gênesis 40, versículo 16, fala assim, vendo então o padeiro-mor que tinha interpretado bem, ou seja, quando o padeiro viu que José disse boas coisas para o copeiro-mor, o que acontece? Ele então fica todo satisfeito, fala assim, falou bem do sonho dele, vai falar do meu também. E
Quando ele conta o sonho para José, José olha para ele e fala assim, olha, cara, deixa eu te contar um negócio. Você, daqui a 3 dias, vai ser enforcado. Lembra que José disse que as interpretações vinham de Deus. Então, Deus havia revelado a José a interpretação do sonho do copeiro, de que ele era inocente, mas havia interpretado que o sonho através do sonho do padeiro, que ele era culpado. E preste atenção que eu quero falar para você nessa noite. Muitas vezes, eu e você somos levados pelas expectativas que as pessoas têm a nosso respeito. As pessoas querem que, porque nós somos crentes, ou somos homem, mulher de Deus, ou porque estamos numa determinada posição, que a gente venha falar coisas boas a respeito dela. E nunca palavras duras. E às vezes as pessoas observam que a gente trata de uma maneira, uma situação, e trata diferente outra situação. José tratou a situação do copeiro pelo sonho que ele interpretou, por aquilo que Deus revelou ao coração dele. E a situação do padeiro, segundo aquilo que Deus revelou ao seu coração. E as situações eram diferentes. Meu irmão, muitas pessoas, muitas vezes, vão tentar usar você por aquilo que você fala. Porque, fulano é um homem de Deus, então eu vou falar para ele o que eu quiser, que ele não vai... Eu vou usar a expressão que aqui em Maria da Fé o povo usa, eu gostei muito a me adaptar a essa expressão. Eu vou falar porque ele não vai me xingar. Não, irmão, eu quero que você entenda, quando somos homens e mulheres de Deus, assim como era José, nós falamos segundo aquilo que Deus falou ao nosso coração. Nós tratamos as situações como Deus nos ensina a tratar as situações. Nós precisamos entender que a nossa palavra é sim, sim, não, não. Existe muito homem e mulher de Deus por aí que já se corrompeu. Porque as boas palavras, elas trazem consigo elogios, agrados. Jesus, na maioria da sua trajetória, ele não disse palavras que trouxessem elogios ou agrados. Jesus trouxe a verdade. E José, que é um personagem bíblico, histórico, que representa a pessoa de Cristo, ele aponta para Jesus, ele é uma figura de Cristo pelo seu sofrimento e pela libertação que ele vai causar. Isso aponta para nós que nós precisamos em todo tempo falar segundo a vontade de Deus, porque Deus só fala aquilo que é verdade. Aquilo que está certo, irmão, não precisa de aplauso. José não ficou babando aquele copeiro mó. Olha, que bom, você é um homem tão justo, oh, que bênção, você é uma pessoa tão boa. Não, irmão. Ele simplesmente disse, olha, Deus vai te restituir a tua posição porque você não cometeu pecado algum. Faraó vai te exaltar. E Faraó representa o mundo. Irmão, quem tem o hábito de colocar eu e você num pedestal é o mundo, não é Cristo, amém? Agora, quando ele olha para o intento do coração do padeiro, já era um intento ruim. Porque o padeiro só resolve contar o sonho porque ouviu as palavras de José. E ele achou que podia enganar o homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe que as pessoas te enganem. Seja fiel a Deus em todo tempo. José, governador daquela prisão, poderia ter se aproveitado da situação, interpretado bem o sonho dos dois e tentado alçar uma posição para sair da prisão. José só disse uma coisa: lembra-te de mim quando você voltar para a tua posição.
Lembra que Deus mostrou isso para você. Diz o texto que quando o copeiro mora, ele é restituído à posição dele, ele nem menciona José. Irmão, José ainda passa 1 ano na prisão, sendo governador da prisão, cuidando dos presos. Imagina quantas vezes ele não foi pastor para aqueles homens, assim como havia sido para o copeiro e para o padeiro também. Quantas vezes ele não trouxe uma palavra dura e quantas vezes ele não trouxe uma palavra branda, segundo aquilo que Deus havia colocado no seu coração. 1 ano depois, quando o faraó tem um sonho, então nessa hora é que o copeiro vira para faraó e fala assim, olha, eu conheço um homem que sabe, aí preste atenção, ele não diz um homem que sabe bajular, um homem que sabe interpretar sonho, um homem que te entrega a profecia, ele diz um homem que conhece da parte de Deus os mistérios. O grande mistério que Deus quer revelar ao meu e ao teu coração hoje é que sejamos homens e mulheres de verdade. Porque quando andamos na verdade, seguimos na verdade, ainda que algumas vezes nós venhamos a parar no calabouço, não sei agora como, fiquei na dúvida como se diz, Deus vai nos colocar na posição para a qual ele nos preparou desde o princípio. José, ele sai da prisão, ele chega até Faraó. Antes mesmo que ele chegasse até Faraó, fazem a barba de José, deixam ele todo arrumado, perfumado, colocam roupas limpas em José. E ele se apresenta diante de Faraó como igual. Preste atenção, irmãos. O mundo muitas vezes quer se aproveitar para crescer em cima de nós. Mas Deus mostra para o mundo que em nós somos de verdade. Homens e mulheres que estão na posição de servos. E quando o mundo precisa de nós, nós nos colocamos à disposição deles. E aí então, quando José chega diante de Faraó, e Faraó conta para ele o sonho que não deixava Faraó dormir, José interpreta o sonho. E aí eu digo para você, olha o mais interessante. José interpretou o sonho de Faraó e deu para Faraó a resposta do que tinha que ser feito. O sonho era sobre 7 vacas gordas, sobre 7 vacas magras, sobre 7 espigas de milho frondosas, sobre 7 espigas de milho feias. E eu não sei, irmãos, é um negócio de Deus mesmo, como é que José entendeu que aquelas 7 vacas gordas eram 7 anos de prosperidade e as 7 magras que subiam o rio e comiam as gordas eram 7 anos de pobreza. É um negócio de Deus. Hoje, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala da palavra, você fala assim, meu Deus, que revelação! Que revelação! Mas preste atenção, o grande segredo não está naquilo que José disse, porque ali foi o que Deus revelou ao coração de José. O grande segredo está naquilo que o mundo observava a respeito de José, que no caso o mundo representado aqui por Faraó. Ele olha e fala assim, olha, quem mais poderia governar o Egito numa situação dessa, senão aquele que tem os conhecimentos de Deus? E, irmão, preste atenção naquilo que eu quero falar para você. E eu quero agora concluir toda essa explicação. Deus não te colocou numa posição para governar porque você tem conhecimento, porque você é sabido, ou porque você consegue interpretar um sonho.
Não, Deus te colocou na posição que você está, no local que você está, porque Ele preparou para você esse lugar. E ainda que as adversidades venham, quando nos mantemos firmes, alcançamos o lugar para qual Deus nos chamou. Se Deus te chamou para governar, comece a governar, nem que seja dentro da tua casa, ainda que ali os inimigos se levantem como se levantaram contra José. E aí você vai para um emprego que para José não era o melhor emprego do mundo, porque mesmo governando a casa de Faraó, ele ainda era escravo, mas ele foi chamado para governar. Ele tinha certeza que Deus o chamou para governar. Ele foi para lá e governou segundo aquilo que Deus colocou no seu coração, com verdade, com justiça. Aí, então, ele muda de situação e vai para a prisão. E muitas vezes, irmãos, as pessoas vão tentar nos derrubar por aquilo que Deus colocou na nossa vida. E quando chegar essa hora, eu e você precisamos continuar naquilo que Deus nos chamou. Deus chamou José para governar. Era na prisão, ele governou. Enquanto muitas vezes nós estamos reclamando do lugar em que nós nos encontramos, nós devíamos estar fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Porque José foi chamado para governar e ele governou em todas as situações. Pastor, mas tu não sabe o que eu estou passando, o inimigo está tentando me derrubar. Querido, o dia que o inimigo parar de tentar te derrubar, ele deixou de ser o inimigo. Porque o objetivo do diabo é derrubar. A Bíblia diz que ele vem fazer pior. Se ele está tentando te derrubar, você devia te dar graças a Deus. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se ele só está tentando te derrubar, aleluia. Louvado seja Deus. Porque ele podia estar tentando te matar, te roubar ou então te destruir. Então, muitas vezes nós não enxergamos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, mas a gente fica exaltando aquilo que o diabo está fazendo. José podia ficar lamentando lá, mas meu Deus, meus irmãos me venderam. Potifar não acreditou em mim, eu era inocente, nunca olhei para aquela mulher. Estou nessa prisão, o copeiro, eu interpretei o sonho, mas o copeiro que saiu da prisão. Não. José, ele foi chamado para governar, amado. Deus falou ao coração dele que ele tinha um chamado para governar e ele exerceu o seu chamado. Quando José assume a maior posição no Egito, e aí eu quero dizer algo para você. Quando Deus te chama para algo, se aquilo que Ele te chamou não existe, Ele cria para você. Porque só existe um governador no Egito, que se chama Faraó. Faraó virou e falou assim, a partir desse momento, eu sou Faraó, mas quem governa é você. Você só não é maior do que eu se eu estiver no trono. Mas faz o seguinte, fica com o trono para você. Irmãos, foi criado um cargo para José. Um cargo de governador. Às vezes eu e você está em situações que não existe como exercer aquilo que Deus nos chamou. Então Deus vai, abre uma porta e cria aquilo para você, só para você exercer aquilo que Ele te chamou para exercer. Às vezes, a única maneira de exercermos o ministério que Deus tem na nossa vida, aquilo que Ele tem na nossa vida, é na prisão. Talvez você já tenha escutado a expressão, a pessoa não vem para Jesus pelo amor, vem pela dor. Porque às vezes a única maneira de Deus se mostrar Deus na tua vida é através da dor. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é exerça aquilo que Deus te chamou.
Faça aquilo que Deus propôs para você fazer. Seja aquele que Deus escolheu. Se é para ser governador, seja governador. Se é para ser servo, seja servo. Se é para interpretar sonho, interprete sonho. Se é para pregar a palavra, prega a palavra. Mas seja aquilo que Deus te chamou. Porque o inimigo não vai deixar de ser teu inimigo. Se você não fizer nada e ficar quietinho, escondido no teu canto, lembra, não tinha um personagem da escola do professor Raimundo? Como é que era o nome? Juscelino Barbacena, era isso? Que aí ele sempre dizia, né? Ah, mas você me escondeu, eu tô aqui não. Mesmo que você fique escondidinho no teu canto, o diabo é teu inimigo, ele é o adversário. E num momento ou em outro ele vai tentar te derrubar. Mas aquele que Deus chamou e que está preocupado em exercer o seu chamado, ele não fica preocupado em cair, amém? Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Então, se você caiu hoje, tenha certeza que Deus te coloca de pé, amém? Se o inimigo tentou te derrubar hoje, tenha certeza que Deus está te colocando de pé mais uma vez. Se você permanecer firme naquilo que Deus te chamou, pode ter certeza que a posição que Ele quer te colocar, breve vai chegar na tua mão. Eu costumo falar para as pessoas que eu fico com tudo maquinado na minha cabeça. Fico pensando, o que Deus vai fazer? Senhor, se tu me abrir essa porta aqui, eu vou agir assim, assim, assim. Claro, todas as respostas vêm de Deus, amém? Tudo vem de Deus. Mas eu me espelho na vida de José. Se é para ser governador e eu fui para a prisão, opa, vou governar. O negócio aqui está meio enrolado. Tem que arrumar a prisão. Ó, os presos não têm hora para almoçar, os presos não têm hora para tomar café. Vamos organizar isso aqui. Querido, aonde Deus te colocou? A Bíblia diz que o governo está em seus ombros. É o que fala a respeito da pessoa de Jesus. E Jesus diz para mim, para você, que nós faremos obras maiores que a que ele fez. Peraí, se então ele fala assim, ó, eu estou te ungindo para você fazer ainda mais do que o que eu fiz, se o governo estava sobre eles, por que eu e você não estamos governando? É porque estamos esperando uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais? Não, seja um governador na tua cidade. Tome nas tuas mãos o cajado da justiça. Seja autoridade espiritual nesse lugar. Quantas pessoas do teu lado estão precisando de uma palavra? Quantas pessoas precisam de uma revelação, mas não uma revelação daquela, eis que eu te digo, e só fala coisa boa, não é isso não. Sabe qual é a revelação? Olha, você precisa encontrar Jesus, você precisa transformar a sua vida. Quantas pessoas precisam ser ouvidas? Esses homens estavam turbados, tanto o padeiro quanto o copeiro, porque eles não tinham ninguém para escutá-los, mas José foi lá e escutou eles. Exerça o governo que Deus colocou na tua mão, querido. Porque só quando sabemos exercer o governo é que podemos assumir o trono. Tem muita gente no dia de hoje, e aí eu digo dentro e fora da igreja, que quer sentar no trono, mas que não aprendeu a governar. Não tem o governo sobre os seus ombros. E sabe por que a Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros? E eu encerro a palavra dessa noite com essa explicação. É uma menção a como se deveria carregar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela espiritualmente carregava um peso de glória. Dentro dela haviam as tábuas de pedra que Moisés havia entalhado os 10 mandamentos, uma tigela com maná que foi recolhido no deserto e a vara de Arão que floresceu. Tecnicamente, a arca não era pesada. Ela tinha mais ou menos 45 centímetros de comprimento, ou de largura por 1 metro de comprimento. Não era muito pesada. Ela era feita de ouro, sim, e por isso ela era pesada, mas ela era revestida apenas, tinha madeira dentro.
mas ela era preciso carregar, era necessário ser carregada por 4 homens em cima do ombro, porque o que ela trazia consigo era a glória do Senhor. Então era um peso de glória. O governo está sobre os seus ombros, ou seja, aquilo que você faz para Deus precisa ter um peso de glória. Precisa ser algo glorioso. Você precisa atrair a glória de Deus, seja na prisão, seja no cárcere, seja no teu trabalho, aonde você estiver, você precisa atrair a glória de Deus para a tua vida. Então, querido, nessa noite, o que eu quero dizer para você, finalizando essa palavra, é que Deus te chamou para governar. Ele colocou um governo sobre os teus ombros, algo glorioso para você fazer. Exerça o que Deus te deu antes de assumir o trono, para que quando você assumir o trono, você chegar na posição, o trono é a posição que Deus preparou para você, o final da tua trajetória, você possa saber como fazer. Deus tem te dado oportunidade, me dado oportunidade de aprender, para quando chegarmos na posição que Ele nos preparou, nós não venhamos a falhar naquilo que fomos chamados. Creia que você tem um chamado e Deus não esquece o seu chamado, amém? Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos mais uma vez na live, fazendo mais um culto ao Senhor, compartilhando um pouco da palavra de Deus, às 19 horas. Convide seus amigos, venham compartilhar da palavra conosco, amém? Que Deus abençoe a todos que entraram, que estavam conosco nessa noite. No nome de Jesus eu queria orar por você antes de encerrar. Pai, louvado seja o teu nome, por cada vida que nos assiste hoje ao vivo e por aqueles que vão assistir mais à frente. Senhor, que tu possa abençoar a cada um e que, como José, eles possam governar no local onde eles estão. Abençoa cada vida e que eles possam também se manter na verdade da tua palavra. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu te aguardo amanhã. Fique na paz, no nome de Jesus. Amém.